Stranger Things acabou e podemos dizer que o final foi polêmico, dividiu o público, porque grande parte da galera não gostou, teve muitos furos, mas teve uma galera que achou ok e que já achou que já era esperado pro que a série já apresentava, que é meu caso. Mas teve um ponto entre os vários que ficaram em aberto que foi o que mais chamou a atenção e foi o destino de uma personagem, e a gente vai falar sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu já te peço pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana e nas redes sociais tem vídeo curto todo santo dia com dica, curiosidade e etc. E eu já aviso, claro, que esse vídeo vai ter spoiler do final de Stranger Things. A personagem da qual eu estou falando é a Eleven. No final ali, a Eleven meio que se sacrificou dentro do mundo invertido. Quando o mundo invertido explodiu, ela foi junto. E a justificativa que eu entendi, que foi plausível, era para evitar a busca dos militares por ela, continuarem atrás dos amigos dela, tentarem fazer outros testes, enfim, em outras crianças. Então a justificativa foi: vou me sacrificar para que isso não aconteça mais e que Hawkins fique em paz. Até aí tudo ok. A gente vê a cena da Eleven ali no mundo invertido. Todo mundo foi, quando saiu do mundo invertido, as outras crianças, o mundo invertido se degenerando ali, virando vários pedaços, e a Eleven junto, e daqui a pouco ela desaparece. Todo mundo chora, grita e tal, fala para ela não fazer aquilo, mas ela faz. Aí quando chegou mais pro final do episódio, passaram, acho que, se eu não me engano, 18 meses, alguns meses, o Mike e todo mundo tá ali jogando D&D, e ele fala meio que o futuro de cada um, relaciona um personagem a um personagem do jogo, o Will a um personagem do jogo, o Lucas e a Max a um casal do jogo, enfim. E ele relaciona a Eleven a uma maga lá, e ele fala que, na verdade, naquele momento que todo mundo tava vendo a Eleven ali entrando em decomposição junto com o mundo invertido, foi uma ilusão criada pela irmã dela, que tem esse poder, né, de criar ali uma ilusão e todo mundo enxerga, e que ela, na verdade, a Eleven foi viver em um mundo meio que afastado, sozinha e tal, onde tinha as cachoeiras, que era um lugar que o Mike, inclusive, já falava com ela, que existia no D&D, e que era o lugar ideal e tal, que ela foi morar lá. Isso deixou o final da Eleven em aberto, porque teve gente que ficou, meu Deus, ela sobreviveu, e teve gente que ficou, meu Deus, que tristeza, ela morreu. Eu achava que a Eleven tinha que morrer mesmo, além de eu achar a personagem um pouco chata, eu acho que fazia todo sentido o sacrifício dela no contexto inteiro. Então, eu acho que fazia sentido, e eu acho que ela realmente morreu. Primeiro ponto, não tinha como a irmã da Eleven ter o poder, ela tava machucada, ferida, ela ia conseguir criar uma ilusão depois de um tempo que ela foi ferida, porque demorou um tempo pra Eleven se sacrificar, em um lugar que era distante do lugar que ela estava, e a gente sabia que o poder dela era limitado, não era uma coisa, meu Deus, eu posso criar uma ilusão pro mundo e tal, enfim, era uma coisa limitada. Depois que a Eleven saísse dali, que foi meio que invisível, e fosse para o lugar onde tinha um esconderijo que ela conseguiria entrar, tinha que ter tudo arquitetado de antes, e era perto ali, né, da base militar e etc. Então, não faz muito sentido na minha cabeça que aquilo foi real, da Eleven conseguir fugir pelo poder da irmã que criou uma ilusão, sendo que a irmã não tinha esse poder todo, já tinha um esconderijo, e além de ter o esconderijo e a Eleven entrar ali naquele subsolo, ela teria que ter uma forma de ir para aquele mundo das cachoeiras, aquele ambiente das cachoeiras. Então ela precisaria de muito apoio, algumas pessoas para ajudar ela, uma logística, e a Eleven era uma criança procurada. Então não entra na minha cabeça que aquilo da fuga da Eleven tem acontecido. Segundo ponto, naquele epílogo ali onde o Mike tá conversando com os meninos enquanto joga D&D, eu entendi perfeitamente, e eu achei a melhor parte do episódio, inclusive, que ele quis trazer essa história da Eleven pra justificar a não aceitação que ele tem com a morte dela. Então o luto, a gente sabe que a primeira fase é a negação, não acredito, por que isso aconteceu? E ele nesse momento tava tentando achar um lugar confortável pra que essa morte, que ele não quer acreditar que aconteceu, estivesse. Então a Eleven estava num lugar que ele sempre sonhou, que ele queria provavelmente ficar com ela nesse lugar. Então ele criou essa história para ser confortável, para ser possível ele de alguma forma aceitar que ela está bem, que ela está feliz. Então ele criou essa história. Muitas pessoas inclusive usam dessa estratégia para aceitar alguns fatos que elas não querem lidar ou não querem aceitar. Então isso para mim ficou óbvio. Só que para uma galera não. Uma galera até agora tá acreditando que a série toda foi um jogo de D&D. E para mim é loucura aí, né? Nem entra na minha cabeça. Algumas pessoas que estão acreditando que a Eleven está viva tem alguns motivos para isso que fazem total sentido. O primeiro deles é:
Quando a Eleven e os meninos saíram ali do mundo invertido, os militares estavam com aquele negócio de emitir som que fazia a Eleven ter dor e ela sofria o tempo inteiro. Então, por que que a Eleven tava ali naquela saída, eles emitiram o som e ela não sentia nada? Ela ainda conseguiu entrar na mente do Mike, conversar com ele, se despedir, pedir pra se despedir dos amigos e ficou ali numa posição que ela tá assim com os braços abertos, tipo Jean Grey. Ela ficou ali naquela posição sem sentir dor alguma, o que faria sentido ser tudo uma ilusão. Mas como eu acho que a sobrevivência dela e a fuga dela envolve tantas coisas que seria tão impossível, eu acho que isso foi mais um furo, que teve vários, né, nesse último episódio, que eles deixaram passar, dela não estar ali sofrendo, sentindo dor, mesmo com os aparelhos emitindo som. Mas pra mim, ela realmente morreu. Pra mim faz muito mais sentido a morte dela do que a sobrevivência. Então é isso, eu também quero saber de vocês o que é que vocês acharam que aconteceram com a Eleven no final. Ela sobreviveu? Ela morreu? E também me falem o que é que vocês acharam do final de Stranger Things no geral, se quiser. Comenta aí. Um beijo e até o próximo vídeo.